Atenção, esse pode ser o vídeo mais importante que você vai ver aqui no canal. Então preste muito bem atenção até o final com tudo que eu vou te passar. Porque é através desse vídeo que você vai descobrir como você vai chamar a atenção de alguém e despertar desejo suficiente para fazer ela comprar aquilo que você está oferecendo, ou ler aquilo que você postou, ou assistir o vídeo que você está gravando. Porque a verdade é simples. Não importa quão bom seja o seu conteúdo, não importa quão bom seja o seu produto, não importa quão bom seja seu e-mail, seu vídeo, o que for. Se você não consegue fazer a pessoa parar e querer assistir e querer ler, saiba que você perdeu todo o tempo dedicado para elaborar isso. É por isso que hoje eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar os 3 passos que eu utilizo na hora de estruturar uma boa headline, que faz a pessoa parar, desejar e no final comprar. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital. E nesse vídeo de hoje, como você já deu para perceber, a ideia é te passar como você pode criar títulos mais chamativos. Esse título ele pode ser tanto o começo de um vídeo, o tema de um conteúdo, um anúncio, um assunto de um e-mail, o que for. Ou até se você quiser, você pode utilizar isso durante uma conversação. Porque se você quer ser ouvido, você precisa entender como fazer a pessoa prestar atenção naquilo que você está falando. Então pega seu papel e caneta e anote os 3 passos essenciais para você transformar um título chato em um título que chama atenção. Mas antes, uma coisa que eu preciso deixar muito bem claro a partir de agora, que é, toda vez que a gente for falar em título, a gente vai chamá-lo de headline ou headline. Por quê? Porque é o termo que a gente utiliza aqui no meio de copy. Mas saiba que headline é a mesma coisa que um título. E quando eu falo a headline de um vídeo, ele vai ser o gancho inicial de um vídeo. A headline de um e-mail vai ser o assunto ou a linha fina de um e-mail. Quando eu falo a headline de um conteúdo, normalmente ele vai ser o título ou a primeira página de um carrossel. Então, headline, ela sempre vai ser a primeira coisa que você utiliza, seja uma frase, seja um texto, o que for, para fisgar a atenção da pessoa. Para ficar simples, é só você pensar que é como se fosse a capa de um livro. Se a capa não for boa, você nem vai querer ler a sinopse, você nem vai querer ver a contracapa, enfim, você não vai estar nem aí pro livro. Então por isso que, querendo ou não, a gente fala que não se pode julgar um livro pela capa, mas o que acontece é que sim, as pessoas julgam o livro pela capa. Elas sempre vão decidir comprar aquele livro com uma capa mais chamativa do que uma capa sem graça. É a mesma coisa que acontece dentro dos seus conteúdos, dentro dos seus vídeos, dentro dos seus anúncios, o que for. Tudo que você estiver expondo, saiba que as pessoas estão julgando o tempo todo se vale a pena assistir, se vale a pena consumir isso ou não. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele não vai querer, por exemplo, consumir algo chato. Então, uma coisa muito importante que eu considero assim ser essencial na hora de você escrever uma boa copy é você saber escrever um bom título, ou melhor, uma boa headline. Já entrando nos tópicos, a primeira coisa que você vai fazer na hora de pensar numa boa headline é você primeiro estudar a concorrência. Você não precisa necessariamente depender da sua criatividade para criar uma boa headline. Uma coisa que eu faço muito, que acabou virando até uma coisa minha do cotidiano, que inclusive eu falei lá em vídeos passados, onde eu falo como começar em copy, enfim, que é você mudar ou virar a chavinha de como você observa o mundo. Então, se a partir de agora você quer criar headlines chamativas que captam a atenção das pessoas, você precisa analisar como que o mercado está fazendo isso. Isso envolve desde estudar concorrências diretas, ou seja, de outras pessoas que também criam conteúdo, outras pessoas que também fazem anúncios, outras pessoas que também rodam e-mails, mas também pegar concorrências indiretas. Por exemplo, recentemente eu até postei num story meu falando como que eu vejo as notificações que chegam no meu celular. Por exemplo, você provavelmente deve ter vários aplicativos instalados aí no seu celular e aparece uma notificação ou outra ali e você normalmente só ignora elas. Mas se você vira essa chavinha de analisar as coisas com outros olhos, você vai ver que algumas notificações chamam sua atenção e outras não. Uma coisa que você pode começar a refletir é por que que algumas notificações chamam a minha atenção e outras não. Então, uma coisa que você pode fazer a partir de agora, toda vez que aparecer uma notificação legal, toda vez que aparecer um e-mail legal, toda vez que você ver um conteúdo legal, toda vez que você vê que alguma coisa fez você parar e querer consumir, assistir, ler, printa. Printa porque você consegue remodelar isso. Uma coisa que acontece muito assim no meio de criação de conteúdo, seja no YouTube, Instagram, X, o que for, é que existem tendências de headline. Que é basicamente ter ali uma head, um padrão de head
que chama mais atenção. Então você consegue remodelar essa head e aplicar aquilo que você quer passar. Inclusive, até um exemplo aqui prático. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre storytelling, que eu falo, me dê tantos minutos que eu vou melhorar a sua copy em 176%. Aquela é uma headline que eu vi em um outro vídeo e apenas remodelei para aquele. E não foi à toa que uniu um bom conteúdo, que de fato storytelling é uma coisa que as pessoas procuram muito, junto com uma headline chamativa. Como aqui no YouTube as pessoas buscam conteúdos através do título e da thumb, ele acabou performando bem. Então, uma coisa que você pode fazer a partir de agora é analisar o mundo, analisar a concorrência e sempre estar buscando por que essa notificação, por que esse e-mail, por que esse anúncio, por que esse conteúdo, por que esse vídeo, ou por que qualquer coisa me chamou a atenção. E aí começar a guardar isso para criar certas gavetas mentais. Isso aqui é muito importante. Apesar de eu ser copywriter, apesar de eu passar o dia escrevendo, apesar de eu viver disso, eu não me considero uma pessoa criativa. Eu só sou uma pessoa que une peças do meu dia a dia que eu vou aprendendo ou observando ao longo de toda a experiência que eu tenho. Então pode ser que eu esteja escrevendo, por exemplo, o roteiro desse vídeo e eu lembre de uma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, ou talvez uma coisa que aconteceu nessa manhã, ou talvez uma coisa que eu vi no meu celular, ou talvez uma placa que eu vi na rua, ou talvez numa conversação. Então uma coisa que eu recomendo é você começar a analisar certos padrões. Isso já vai te dar um feeling muito maior de como escrever um título chamativo ou uma headline chamativa, porque você vai literalmente estar analisando isso nas trincheiras, você vai estar vendo o que está acontecendo com o mundo e aí você pode aplicar dentro do seu conteúdo ou dentro da tua copy. Segundo passo, entenda muito bem as dores e os desejos do seu público. Querendo ou não, copywriting é você conseguir entender a fundo o seu público-alvo e conseguir transcrever aquilo que a pessoa sente, seja os desejos ou os problemas. Então é muito mais eficiente eu criar esse conteúdo de como criar headlines chamativas para pessoas que querem aprender sobre copy, porque eu sei que uma dor dessas pessoas é: Carlos, eu não sei como criar um título. Carlos, eu não sei como fazer um gancho forte para um vídeo. Carlos, eu não sei o que colocar no começo de uma página. Carlos, eu não sei como fazer a pessoa abrir os meus e-mails. Carlos, eu não sei como que faz um bom anúncio. Então, eu sei que essa é uma dor do meu público-alvo. Não adianta eu chegar aqui e falar sobre copywriting para professores de matemática. Meu, para que ele vai querer saber? Sabe? Apesar, pode ser que seja um professor de matemática que cria conteúdos, mas assim, se não for o caso, não é uma dor do meu público. Então, uma coisa que eu recomendo é você pelo menos listar as principais dores e os principais desejos. E se a gente for mais a fundo, você pode até listar os medos, as frustrações, o que já tentou, por que deu errado, o que a pessoa busca. Saiba que quanto mais específico você for, mais fácil vai ser de você fisgar a atenção das pessoas corretas. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Em vez de eu falar como ser mais produtivo, eu poderia trazer uma headline falando o seguinte: como vencer a procrastinação, mesmo para você que odeia ter rotina. Então percebe que ele é diferente? Pô, como ser mais produtivo? Muito genérico. Agora, quando eu falo como ser mais produtivo, mesmo que você odeie ter rotina, eu tô falando com quem? Com quem talvez até já buscou sobre produtividade, mas não gosta de ter aquela rotina engessada. Isso eu sei que é uma dor quase que universal das pessoas que buscam ser mais produtivas. Pô, a pessoa não gosta daquele negócio de ter que acordar às 5 da manhã, não gosta de tomar banho gelado, não gosta de ter tempo para tudo, quer ter uma rotina mais leve, mas gostaria de ser mais produtivo. Então, uma headline que é muito mais específica, que fala com a dor desse público, é aquele que vai chamar mais atenção. Então, o segundo passo que você vai aplicar na hora de você escrever uma headline chamativa é entender o seu público-alvo. Terceiro passo, que é abra lacunas, não conte o fim da história. O que isso quer dizer? Nosso cérebro, ele odeia coisas sem respostas. Um exemplo muito bobo, mas que explica muito bem isso. Sabe quando você fica com uma música na sua cabeça? Pô, aquele refrão chiclete que não sai da sua cabeça. A próxima vez que acontecer isso, uma forma de você tirar essa música chiclete que fica dando loop dentro da sua cabeça é você escutar a música completa. Por quê? O que está acontecendo no seu cérebro é, ele fica com aquele refrão dentro da sua cabeça, repetindo, 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 porque ele está sem o fim. Você acaba que não lembrando como é que é o fim. Outra coisa também que a gente pode analisar sobre abrir lacunas é trailer. Trailer de um filme, ele, querendo ou não, é uma coisa que antecipa e muito o lançamento de um filme. E normalmente todos os trailers, o que aparece são as partes mais importantes. Ele nunca vai contar o final do filme. Ele sempre vai trazer um acontecimento, alguma coisa que aconteceu, as ações, pá, 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 e vai acabar do nada.
Por quê? Você vai buscar assistir o filme inteiro para concluir essa lacuna ou fechar essa lacuna aberta que ficou no seu cérebro. Se a gente traz essa mesma analogia na hora de escrever suas headlines, uma coisa que você pode pensar é: como é que eu consigo abrir lacunas para que eu faça a pessoa querer concluir ou fechar essa lacuna? Para ficar ainda mais fácil de você aplicar isso dentro das suas headlines, eu trouxe aqui 4 formas de você fazer isso. Primeiro, fazendo uma pergunta provocativa. Exemplo disso: você ainda comete esses erros bobos na hora de escrever seus títulos? Então, percebe que você está fazendo uma pergunta para o leitor, abrindo uma certa lacuna? Como assim eu estou cometendo um erro bobo? Que erro bobo é esse? Ah, eu quero saber. E para fechar essa lacuna, a pessoa vai querer ler ou assistir esse seu conteúdo. Segundo, gerando identificação emocional. Um exemplo disso é você falar: se você sente que ninguém presta atenção quando você abre a boca, saiba que 3 pontos. Percebe que isso gera uma certa identificação com pessoas que sentem não escutadas e ainda dá uma vontade a mais de querer ler ou assistir esse conteúdo até o final. Esse é o de identificação emocional. Depois a gente entra para uma frase contraintuitiva. Essa aqui é uma das que eu mais gosto de utilizar dentro das minhas copies, porque ele tem um poder mais agressivo. Um exemplo disso é: por que escrever menos pode te fazer vender muito mais? Uma headline bem parecida que as pessoas utilizam normalmente em lançamentos ou até em narrativas de lançamento na hora de vender um produto, principalmente ali quando envolve prosperidade, a questão de ganhar mais dinheiro, é a narrativa de: descubra como você pode ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Essa é uma headline contraintuitiva que funciona muito bem porque está conectado muito ali com as emoções primárias das pessoas. Por isso que essa contraintuição funciona muito bem. Porque faz a pessoa questionar: como assim? O que ele está falando? Isso aí vai totalmente oposto com o que eu acredito. Então ele tem uma força maior. Porém, ele é um pouco mais difícil de ser utilizado. E aí, por último, a gente tem a geração de curiosidade. Toda curiosidade é um dos mais famosinhos aí, as pessoas mais gostam de utilizar porque ele é mais fácil, você vive mais no cotidiano, sabe? Fofoca é uma curiosidade, qualquer coisinha que envolve assim, pô, eu quero saber um pouco mais, ou fica aquele gostinho de quero saber mais, acaba que sendo ali a estratégia de geração de curiosidade. Um exemplo disso, inclusive usando esse assunto de headline, poderia ser a única frase que eu usei no meu anúncio gerou mais de 100 mil em vendas. Então a gente tem aqui 4 exemplos que você pode utilizar para abrir lacunas na mente da pessoa, que é fazendo uma pergunta, gerando uma identificação emocional, fazendo um gancho contraintuitivo ou gerando uma curiosidade. Assim, você consegue ter uma headline muito mais chamativa que vai fazer a pessoa querer continuar lendo, que vai fazer a pessoa querer clicar, que vai fazer a pessoa querer assistir. Então, como eu disse, esse eu acredito ser um dos vídeos mais importantes que você precisa assistir se você quer melhorar as suas copies. Seja você infoprodutor, prestador de serviço, mentor ou até próprio copywriter. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para eu saber que você gostou desse vídeo, para continuar postando vídeos assim também. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve aí no canal. Por que eu falo isso? Porque todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, eu estou fazendo uma live analisando lançamentos de grandes projetos, onde você pode estar ali aprendendo na prática como aplicar essas estratégias que eu venho ensinando todas as sextas, que inclusive é onde a gente tem vídeos novos. Então, por isso, se inscreve aí no canal para você receber esses conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.